obrigado. Estamos pela intervenção. Estamos agora em condições de iniciar um debate que, de alguma maneira, nos permitirá analisar estas duas intervenções na perspectiva de que, na primeira, tivemos um exemplo de como se pode melhorar e articular a preparação e a programação de uma zona portuária e a sua ligação com a cidade, e na segunda intervenção tivemos exatamente uma abordagem estratégica de quais são as grandes preocupações e que devem estar subjacentes a esta mesma articulação. Podemos ter feito ao contrário, que era ter primeiro a perspectiva geral e depois o exemplo, mas, da mesmo modo, tivemos a oportunidade de ver quais são agora as lógicas de possível continuação daquilo que têm vindo a ser as intervenções do Porto de Aveiro. Portanto, eu passava a palavra à assistência, nós já falámos demais, já estou a ver ali um braço levantado, é ótimo, porque a primeira pergunta é sempre a mais difícil, assim já não precisamos de passar à segunda, vamos começar logo pela primeira, de modo que vamos talvez iniciar por uma ronda de 3 perguntas, respostas a seguir, e faríamos isto até haver... Sim, senhora, já ali há uma segunda também. Eu pedi ao favor de se identificarem, só no sentido de dizer de onde é que vem o nome e qual é a entidade. Faz favor. Então, muito bom dia a todos. Desde já, o meu nome é Hélio Figueiredo, sou oficial da Marinha Mercante. Agora estou a trabalhar em terra como consultor numa empresa aqui de Aveiro. E aproveito para pegar neste caso da responsabilidade social, este exemplo para lembrar também que o mar também se faz dos operadores e os portos fazem-se dos marítimos. E para nós marítimos existe um aspecto muito importante que é a segurança, o safety and security. É um aspecto importante de responsabilidade social, mas não só, e que está extremamente ligado não só aos pilotos de barra, como também à Autoridade Marítima Nacional e à Autoridade Marítima dos Portos. Mas, ao mesmo tempo, falamos de um porto, e o porto também é sedução. E a sedução abre a atividade portuária, as infraestruturas, às pessoas, às cidades. Eu pedi a palavra porque a intervenção dos autarcas na abertura suscitou aqui uma questão muito importante, que é o seguinte: neste momento, a relação entre a cidade e as cidades que abraçam o Porto de Aveiro com os municípios, será que esta relação de sedução está aliada às responsabilidades sociais de todos os intervenientes, no que respeita também à segurança do Porto e das suas infraestruturas? Esta é a pergunta. O desafio será encontrar uma solução, mas que, julgo, não pode ser a mesma, tem vindo a ser encontrada, por exemplo, em Lisboa, onde às vezes constatamos alguma falta de comunicação entre a gestão portuária e o município. A pergunta vai para a doutora Teresa Fidelis: qual é a melhor solução para educar todos para esta responsabilidade social? Muito obrigado. Muito obrigado. Segunda pergunta aqui, se faz favor. Aquela senhora. Obrigada. Sou Mariana Abrantes de Sousa, sou controladora financeira do Ministério de Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Eu tinha uma pergunta para o Sr. Dom Henrique Caldentei, que vou procurar fazer de uma forma compreensível. Pelo que eu compreendi da sua apresentação, que foi muito interessante, o projeto Porto Vel consistiu de uma parceria pública-pública entre a administração portuária e o ayuntamento e a comunidade, portanto, dois organismos, duas autarquias, na nossa linguagem em português, para reconverter uma parte do que era um porto industrial num porto de recreio. Como isso é um projeto muito interessante, eu gostaria de fazer 2 perguntas a respeito, uma de qual é hoje em dia em Barcelona a percentagem de receitas portuárias que vêm da área de recreio versus a área industrial, com este grande investimento no Porto de Recreio.
E a segunda pergunta tinha a ver com o impacto ambiental. Como estivemos a ver aqui, há uma grande preocupação. Se compreendi bem, o impacto ambiental do Porto de Recreio foi positivo. Eu não me recordo da lista de investimentos que mostrou dos 450 milhões de euros que montante foi aplicado na recuperação ambiental. Não tive tempo de ver os números, gostaria de perguntar quanto foi e gostaria que falasse um pouco no esforço de recuperação ambiental. Referiu que a qualidade da água neste momento é melhor do que era no início e também que explicasse um pouco qual foi o impacto, as medidas ambientais e o impacto do novo Porto de Recreio na qualidade ambiental. Obrigada. Muito obrigado. Aqui mais uma pergunta, se faz favor. Aqui, faz favor. Boa tarde. Chamo Manuel Serra e sou o Presidente da Junta de Freguesia da Gafanha de Nazaré. Foram aqui abordadas algumas questões que me deixaram extremamente satisfeito, porque o problema que pensava levantar está efetivamente equacionado por várias entidades, nomeadamente na primeira exposição acerca de Barcelona e na segunda, na própria Universidade de Aveiro. Refiro-me a duas questões que reputo da maior importância para os cerca de 18 mil habitantes da cidade da Gafanha de Nazaré que vivem paredes meias com o Porto de Aveiro. Sei, e também em boa verdade o quero aqui afirmar, que os responsáveis pelo Porto de Aveiro estão cientes da importância que têm as questões ambientais e as questões de segurança do Porto. Era sobre este assunto que eu queria deixar aqui a minha preocupação e que ela fosse referida nas vossas exposições, porquanto, se a primeira questão da segurança é primordial, porque está em causa a vida de muitos milhares de pessoas que ali moram e que todos os dias se interrogam se efetivamente estão em segurança, e a segunda questão, não menos importante, é a questão ambiental. Questão ambiental que tem que ver com todos os critérios e os tratamentos e os próprios serviços da atual APA, mas que, obviamente, não estão totalmente desligados das questões climatéricas e outras que bastantes preocupações criam ou geram para a população do local. É, portanto, com muita expectativa e agrado que eu vejo ou que ouço falar destes dois assuntos e que eu gostaria, efetivamente, de saber para onde caminhamos em termos de aproximar o nosso Porto de Aveiro daquilo que nós vimos e que, à partida, bastante me agradou do Porto de Barcelona. Muito obrigado.